pessoas nesse ambiente. Todos, exceto 4 pessoas, estão vestindo preto, branco, azul ou cinza. Dessas 4 pessoas que estão vestindo alguma cor que não é essas, 3 são os meus clientes. Que bom, né? Sinal que estão se diferenciando dos demais. Porque a gente não está falando aqui sobre vocês estarem sociais. Estar social é muito fácil, isso é um dress code. Social, casual, vou colocar um blazer, vou colocar uma camisa, é fácil. Eu tomo banho de loja, eu entro numa loja, pode até ser de marca, para quem acredita em marca, eu não acredito. Entra numa loja de marca e consome ali, compra 20 mil reais em bons ternos, camisas, sapatos e chega no evento e está igual a todo mundo. Quem é você? Será que você está realmente chamando atenção ou será que você está invisível no meio dessas 30 pessoas? Então, eu quero falar que a vestimenta ela é uma obrigatoriedade do ser humano. A gente não é macaco que sai pelado na rua, a gente precisa vestir roupa, né? E aí, quantas pessoas, acredito que vocês não, pelo que eu estou julgando daqui de cima, né? Mas acredito que muitos de vocês acreditam que se vestir seja importante. Não estou vendo ninguém aqui extremamente desleixado. Então, vocês sabem que se vestir é um passo importante. Mas o quanto isso gera dificuldade na vida de vocês? O quanto, principalmente mulheres, ficam na frente do guarda-roupa por minutos e minutos e minutos. E principalmente falam, não estou feliz. Não estou seguro de que isso está apresentável. Então, vestimenta é sobre algo social que a gente precisa usar, mas a decisão sobre ela precisa ser prática, direta e intencional. Com quem eu vou conversar hoje? Qual é o ambiente que eu estarei hoje? Como eu vou me conectar com o mercado? Quem é o seu mercado? Então, a gente vai falar muito também sobre cliente, sobre você conseguir se conectar com esse cliente. Então, eu costumo falar que o posicionamento é um iceberg. Então, tem a ponta do iceberg e a parte submersa, assim como tudo na vida, né? Tudo na vida tem aquilo que as pessoas medíocres, as pessoas medianas, acreditam que é aquilo. Muita gente acha que posicionamento é roupa, cabelo e barba, famoso visagismo, né? Maquiagem, postura de voz e oratória. Beleza. Estou ali consumindo um monte de dica no Instagram sobre posicionamento. Hoje, como a gente está falando essa palavra, pode ser que o celular de todos vocês comecem a entregar conteúdos, porque o algoritmo é uma coisa muito louca, né? A gente fala uma palavra aleatória, se eu falar aqui pirarucu, o nome de um peixe, vai começar a aparecer coisa de pesca no celular. Os meninos devem explicar pra gente o porquê disso. Mas o impacto imediato, ele é gerado por isso. Realmente ele é gerado pelo cabelo, pela sua roupa. Imagina se eu chegasse aqui com o cabelo sujo, né? Uma roupa mais ou menos. Eu até que não, mas você pensa o Rodrigo. O Rodrigo está oferecendo para vocês um evento de um dia inteiro de aprendizado como um case principal de sucesso, como um empresário que chegou lá. Aí ele chegou lá e ele chega aqui no palco com uma oratória ruim, um cabelo todo bagunçado, uma roupa mais ou menos. Sabe? Será que esse cara tem esse sucesso mesmo? Será que o que ele está falando é verdadeiro? Então, beleza. Esses são os primeiros 3 segundos. Mas qual é a parte submersa disso tudo? Que você precisa de uma avaliação mais profunda para entender. A sua arquitetura de identidade. Então, quem é você? Qual é a sua energia predominante? Você é expressivo? Você é um cara mais fechado? Você é um cara mais moderno? Você é um cara mais clássico? Como a gente vai criar um posicionamento que seja só seu, mas que tenha a sua energia predominante, junto com a sua clareza de valores, com o seu temperamento, claro, e com as percepções geradas pelas pessoas quando elas te conhecem. Então chega alguém super faladeiro, super engraçado, super isso, e de repente ele tá com uma roupa que deixa ele completamente xoxo. Parece que aquilo não tá conectando, parece que aquilo não tá combinando. Então, a arquitetura de identidade é o primeiro pilar que a gente vai ter que pensar no seu posicionamento. Especialmente quando a gente fala de homens. A gente está falando sobre o sapato que você vai usar. Será que vai ser um sapato mais clássico? Será que vai ser um sapato mais traturado? Será que vai ser tênis? Ai, mas eu vi que o Johnny Martins, de OJ, tá usando tênis branco com calça social. Vou usar. Cara, será que a sua identidade é essa? Então, não busquem atalhos, gente. Não busquem encurtar caminhos copiando os outros. Façam a sua arquitetura de identidade. Assim como a que se folha. Por que a gente não esqueceu o nome disso? Quando eu te vi chegando, eu falei, gente, por quê? Que se folha, gente. É um baita de um posicionamento de que ela é
criativa, de que ela entrega um paisagismo diferente. Entende? Então ela está se posicionando com o nome dela, ela está trazendo a arquitetura de identidade dela. E de repente ela chega aqui, toda de preto, com uma gola alta, um coque baixo e um batom vermelho. Oi, eu sou a Folha Paisagismo. Fala, vai. Agora ela chega colorida, ela chega num linho, ela chega com um brinco diferentão. Você fala, nossa, essa daí deve ser criativa. Então é isso, gente. Estratégia de percepção. Como você quer ser lembrado? E aí pegando esse gancho também. Como você quer ser lembrado? O que você tem que gera algo, planta uma semente no inconsciente das pessoas? Será que vocês estão plantando essa sementinha? Qual é o seu ticket? A gente está falando aqui que todos vocês, lógico, algumas pessoas estão no início, meio, fim, mas você quer vender o seu produto mais caro? Acredito que todo mundo aqui quer. Todo mundo quer elevar o seu ticket. E quando a gente está falando de você elevar o seu valor, você precisa elevar também a percepção de valor que as pessoas têm de você. Existe um efeito chamado efeito halo. Vocês já ouviram falar isso? É um efeito que foi estudado em 1920, ou seja, a gente está falando de muito tempo atrás. O efeito halo diz que quando você transmite uma imagem organizada e de confiança, automaticamente o cérebro humano de quem está te conhecendo vai te atribuir outras características também positivas, que não tem nada a ver com aquilo que você está de fato comunicando naquele momento. Por quê? Porque o cérebro começa a fazer associações. Então, se você está na rua e você vê um lixo, o que você já meio que sente? O cheiro daquele lixo. Concorda? Você já sente, parece que o cheiro vem, mas você nem chegou perto dele. Por quê? Porque o cérebro humano cria associações. É muito importante que vocês gerem essas associações de maneira intencional, tá? Então, por isso, o ticket é muito importante para você entender qual valor você quer vender, você quer gerar, qual é a profundidade da sua entrega e como você vai fazer com que a pessoa tenha essas percepções simplesmente com a forma com que você está se comunicando. E aí o código materiais, né? O que muita gente acha que uma consultora de imagem faz, que é só isso. Eu vou usar o quê? Eu vou usar um blazer de couro, eu vou usar um blazer branco. Você acha melhor comprar Prada ou Louis Vuitton? E aí eu venho aqui nessas marcas que você usa. Gente, assim, eu tenho muito cliente já, high ticket, que se um cara... Eu tenho muitos também que viajam para fora e compram lá a camisetinha da Tommy, né? Da Apollo, Ralph Lauren. Pô, tem um monte de roupa de marca. Tem cara que você senta com a camisetinha da Tommy e o cara vai falar, putz, esse cara aí tá medião. Por que ele tá medião? Porque é o perfil do brasileiro ir no outlet da Flórida e comprar a camisetinha da Tommy por $15, por $10. Então, ele tá lendo ali que você tá usando o Tommy. E ele tá lendo que o seu perfil é um perfil emergente de outlet. Então, esse jogo ele é muito, muito verdadeiro. Desculpa, parece superficial? Parece, mas ele é verdadeiro. Então, eu prefiro muitas vezes que a gente não use marcas, mas que a gente tenha autenticidade, um posicionamento claro e que a gente faça a gestão do nosso marketing a partir da gente, do que a gente consuma produtos caros. Mas, quando necessário, você tem que fazer a gestão da marca que você usa. Qual relógio você vai sentar com o Thiago Negro? Thiago Negro tem se posicionado muito sobre relógio, até porque ele ficou sócio de uma marca de relógio, né? Mas por que você vai ter que pensar num relógio para sentar com esse cara? Porque esse cara vai olhar para o seu relógio e ele vai te dar confiança de acordo com o relógio que você usa. Isso quer dizer que ela precisa usar um relógio caro? Não. Só precisa usar um relógio caro quem vai precisar jogar o jogo do relógio caro. Então, as marcas são muito importantes. Tanto para saber jogar e se conectar, quanto para saber que você não precisa em várias ocasiões. Texturas de tecido. Falando sobre visual, falando sobre comportamento aqui, falando sobre aquilo que a pessoa vai enxergar. Será que o tecido, por mais que seja uma roupa nova, tenho vários clientes que falam, nossa, eu comprei um monte de roupa nova. Aí tem um evento importante e não consegue usar uma roupa nova. Por quê? A textura, é tecido que estica, é camiseta básica, é um tecido ruim. Então, textura é muito importante. O luxo silencioso, você vai querer jogar isso? Então, qual é o material, que é isso que eu estava falando? Você vai usar marca para usar isso como jogo? Ou você vai, de repente, que é o que os ricos de berço fazem, né? A gente vê isso muito como comportamento de Europa. Inclusive, tem um livro muito legal que chama Coisa de Rico,
indico para que todos leiam. Quem é que já leu? Sensacional. É Michel o que mesmo? Michel Alcoforado, um antropólogo maravilhoso, que ele faz a gente perceber que a gente é tudo emergente. Alguém aqui é rico de berço? Gente, eu não sou. O que eu tinha na minha geração quando eu era criança, hoje os meus filhos têm condições melhores. Então, isso significa que eu sou emergente. Então, quem é rico de verdade faz o luxo silencioso. Quem quer mostrar que é rico faz o luxo escancarado. Então, qual é a sua percepção? Como você vai fazer isso? Qual carro você tem? Homens, principalmente, né? Homem nenhum vai para um churrasco com os amigos, vai para o futebol, estacionar um carro lá na frente, um carrinho mais ou menos, né? E o lazer. Então, qual é o seu lazer? Você joga golfe? Você joga beach tênis e tem um Jeep Renegade, um Cop Stanley? Não acho ruim, tá? Nem um pouco. Se você for um professor de inglês. Então, assim, até o esporte, o lazer que você faz, muda tudo. Eu tenho muitos clientes que fazem grandes negócios no Clube Golf Campinas. Tenho muitos clientes, inclusive, que malham na Ironberg de Alphaville, que é a academia que malha João J. Quem mais malha lá, Léo? Léo sabe quem malha lá. Você vai lá para fazer negócio, você vai lá para malhar não, gente. Você vai lá para fazer negócio. Então, o seu lazer e a sua performance tem tudo a ver com o seu posicionamento. Aí eu pego você. Você é esse cara aqui. Seu cliente é esse cara aqui. Seu alvo é esse cara aqui. Aí você quer vender para ele. Só que você está todo confuso. Você está confuso no seu posicionamento. A sua rede social está toda mais ou menos. Você anda em clubes high ticket, mas no final de semana você posta uma coisa nada a ver. Você fala que você está ganhando muito dinheiro, mas você anda de Fox. Então, quem é? Até você convencer esse cara de que você é bom, ele vai fazer várias perguntas para ele mesmo. Ele vai falar, mas quem é fulano mesmo? Nem lembro. O que ele vende? Será que ele é bom mesmo? Será que ele vale o preço que ele está cobrando? Porque aí você começa a brigar por preço. Você não tem que brigar por preço, você tem que brigar por valor. Qual é a história desse cara? Será que ele é um cara família mesmo? Será que ele é um cara ponta firme? Ou será que ele é um cara meio... não sei. Será que ele é capaz de me atender? Com quem ele anda? Para quem ele pode me indicar? Eu falo assim que, por mais que eu seja mentora e não aluna do Rodrigo, mas estar com o Rodrigo, putz, em 6 meses eu já poderia ter pago não sei quantos clubes. Por quê? Porque com quem você anda? Isso tudo é uma pergunta que o seu cliente pode fazer. Quando eu recebo uma indicação muito boa, principalmente vindo desses clientes, eles não perguntam nem quanto eu cobro. Eles agendam. Quero fazer. Quanto é? Não pergunta. Então, a gente precisa de você com uma conexão rápida, direta e memorável com o seu cliente. Como que a gente vai construir isso? Já vou contar para vocês. Aí você fala assim, poxa, mas o cara é esperto, sabe? Eu tô aqui, trabalho há 20 anos nisso. Há 15 anos nisso, eu entrego o melhor. Tem um baita de um currículo. Como é que o cara esperto tá fechando pra caramba, eu tô aqui? Por quê? Por mais que você seja inteligente, experiente, maduro, confiável e competente, o seu concorrente que tiver um bom pilar de marketing, ele vai conseguir muito mais rápido do que você. Pode ser que ele perca aquele cliente depois, pode ser que ele não tenha competência para sustentar ele, pode. Mas com certeza ele vai gerar venda de forma muito mais rápida. Isso é muito injusto, né? Mas é verdade. Então, aquilo que deu certo na sua empresa no passado, não necessariamente vai dar certo no futuro. Inovações o tempo todo, reforma tributária, inteligência artificial, seu conhecimento pode ser substituído. Eu falo que as pessoas estão com preguiça de pensar para fazer post. A gente já nem sabe que post que é real, que post que é IA. Nem quando a pessoa aparece com o rosto, gente... Eu tô no momento de desconfiar de tudo, assim. Esses dias apareceu um cruzeiro passando por uma onda, não sei. Eu falei, caraca, será que esse povo sobreviveu? Mostrei pro meu filho de 9 anos. Ele falou, mamãe, é IA. Falei, putz. Né? Então, há concorrência direta, todos os dias, e de forma exposta. Antigamente, o seu concorrente ele tinha uma loja na outra rua. O seu escritório, ele estava numa rua e tinha um fulano lá de uma cidade próxima, tal. Hoje em dia está na palma da mão. A concorrência é não, o tempo todo. Então a gente está jogando o jogo do detalhe.
A gente não está jogando um jogo de falar que a gente, nossa, eu já tô ótima. Não, gente, é o detalhe. É o memorável, aquilo que te diferencia. Então, não basta apenas ser bom. A gente vai precisar se adaptar. Então, como que a gente se adapta aí? Se adaptando, você ganha dinheiro de verdade? Então, você ganha muito dinheiro. Dinheiro no qual se paga esse seu novo padrão de vida. Lembrando que eu, em momento nenhum, estou falando aqui sobre gastar dinheiro com roupa, sobre gastar dinheiro com marketing, muito pelo contrário. Eu tenho um cliente médico, ortopedista, ele passou 3 anos, ele gastou 122 mil reais com marketing, fazendo uma gravação caseira no consultório dele, com óculos de um velho de 80 anos, umas camisas xadrezinhas péssimas e sem uma comunicação organizada. Ele gastou 122 mil reais com marketing. Em uma rodada de filmagem, filmagem, ele já saiu do plano de saúde e já está atendendo particular. Em uma rodada de reposicionamento, 1 mês. E posso falar? Tudo isso com as roupas que ele já tinha. Quer dizer, a gente nem gastou com roupa. A gente investiu em posicionamento. Então, quem se adapta ganha mais, se protege da concorrência. Cara, para de seguir todos os seus concorrentes. Para. Não adianta olhar e ver o que fulano tá fazendo que eu vou fazer atrás. Não. Faz aquilo que você acredita, bate naquela tecla e se destaque dele, principalmente na sua comunicação. Fortaleça a parceria. Então, assim, a gente tá vendo uma quantidade imensa de eventos. Vocês já foram em alguns? Ou para vocês é tipo o primeiro evento? São Paulo tem muito. Eu fui em um agora, sábado, um evento de mulheres, tinham mais de 3 mil mulheres. Todas deixaram seus filhos em casa, suas vidas. Estavam lá em 2 dias imersivos para falar sobre o negócio. Então, assim, a gente está vendo muito evento, mas a gente precisa escolher certinho qual é a parceria que a gente quer ter. Não adianta a gente pegar um cara que está super bem e falar assim, vamos dar com ele porque vai ser bom para mim. A partir do momento que isso se torna interesse, não se torna mais interessante. Esse cara precisa ser um cara que você realmente se conecta e que você realmente tenha acesso a ele. E não que seja simplesmente um cara que está te vendendo um produto, principalmente digital, vai te jogar num grupo online de 40 pessoas e isso não se chama parceria. Isso não se chama parceria. Isso se chama aula online, né? Quem se adapta também inova, cresce e a gente vai pensar em como começar. No meu método, eu gosto muito de pensar no de dentro para fora. Então, aquilo que eu já falei. Eu vou analisar a sua história, a sua jornada do herói. Vocês já ouviram falar sobre jornada do herói? Jornada do herói é você chegar e contar uma desgraça que você passou e que você deu a volta por cima. Isso aí você pode contar numa conversinha de café, você pode contar com o seu cliente ali rapidão, você não precisa ter uma palestra para contar. Mas isso já mostra a sua resiliência, a sua garra, a sua força. Então, analisar a sua história, pensar no seu comportamento, focar nos seus princípios. Princípios conectam. Então, ninguém mais vai se conectar com alguém que você não saiba quais são os principais princípios dessas pessoas. Entender aquilo que te faz bem e a mente livre da mentalidade de escassez. Vocês já ouviram falar sobre mentalidade de escassez? É você pensar sempre pequeno, você pensar sempre que não é capaz. É você sempre falar isso tá caro ou isso tá barato. É você sempre pensar no dinheiro e não no benefício. Isso tudo não te leva para frente. Ah, eu vou sair gastando aquilo que eu não tenho? Não, muito pelo contrário. Mas é você se permitir pensar de uma maneira diferente, sair daquela sua bolha. E de dentro para fora. Então, de fora para dentro. Então, a gente vai literalmente assim fazer uma gestão. A gente vai olhar quem é seu público, quanto ele ganha de salário, aonde ele anda, o que ele faz, o que ele busca. Então, estude os assuntos dos seus clientes. Estude, para você poder ter narrativa, para você poder ter conversa com eles. E aí traçar uma coerência nisso tudo, algo que conecte você com onde você quer chegar e com o seu mercado. Então, se posicionar gente, para de querer vender para todo mundo. O maior erro é quem quer vender para todo mundo. Se posicionar você escolher para quem você quer vender. Você ter uma narrativa para você vender para essa pessoa. Você mostrar apenas o que é necessário e com coerência. Houve tempo que a gente falava, não, todo mundo tem que mostrar a vida real. Todo mundo tem que isso. Gente, mostra só aquilo que é necessário. Venda apenas para quem você quer. Saiba dizer não também. Alguém que tem dificuldade de falar não? Por que todas as mulheres balançaram a cabeça e poucos homens? A gente tem essa dificuldade, né?
Então, saber com quem você está falando. Eu quero que vocês escrevam aí um perfil do seu cliente-alvo. Escrevam. Homem ou mulher? Quer dizer, eu não vou nem dar dica. Quero que vocês pensem sozinhos. Quem é o seu cliente-alvo? Ai, obrigada, Igor. Para quem está travado, eu vou dar umas dicas. É homem ou mulher? Quantos anos tem? O que faz? Você quer vender volume a preço baixo? Você quer vender ticket em menor quantidade? Esse cara é um classe A, B e C, ou C? É mãe, é pai? Tá construindo? Tá reformando? Né, Leandro? Olha, eu tenho um cliente aqui que tem um nicho tão específico que o nicho dela é estudantes que querem fazer faculdade fora do país. Adianta ela ficar falando com o pai e mãe que o filho tá com lá? Não. Ela quer falar com... Ela tá gravando vídeo em inglês. Ela gravava em português. Inclusive tem sessão de filmagem amanhã. Vamos lá, vou perguntar. Alguém quer contar aí? Fala aí alguém, gente. Senão eu vou ter que apontar. Eu coloquei aqui homem e mulher, foco em clínica odontológica, volume com preço baixo e classe entre B e C. Certo, então você quer se conectar com uma clínica mais popular, né? E você já tem a clínica? Não, você vai ter ainda, né? Na verdade, eu presto serviço para algumas clínicas e eu trabalhei muito tempo em clínica, então por isso que eu coloco isso como foco, porque eu sei que tem muitas clínicas nesse padrão que eu posso oferecer o tipo de serviço que eu faço. Certo, então realmente tem muita clínica particular, popular, tem muita clínica hoje em dia, e você já percebeu que o que mais diferencia essas clínicas é a cor da fachada? Geralmente elas são amarelas, azul royal, sempre em cores muito chamativas. Por quê? Para chamar atenção. Para chamar atenção, porque elas não estão interessadas em comunicar um mármore travertino de uma qualidade, de uma... Não, elas querem que você olhe e fale assim, nossa, vou lá, barato, né? Então, essa comunicação, ela precisa ser chamativa, ela precisa ser leve, ela precisa ser sem dificuldade em fala, ela precisa ter uma facilidade de comunicação, ela precisa ser de uma maneira curta, porque não é uma pessoa que fica muito tempo prestando atenção num vídeo que você vai fazer. É uma pessoa que trabalha com quantidade. Então, esse posicionamento, ele precisa ser assim. Ele não pode ser um posicionamento muito alinhado, um posicionamento minimalista. Não, pelo contrário. A gente está falando de algo acelerado, de algo que todo mês uma esquina vai lá fazer diferente, tem que se renovar. Então, esse é o posicionamento. É um posicionamento de agilidade, né? E de dinâmica. Alguém mais? Vai ler. O meu cliente é mulher, homem e mulher, mas é mais mulher, de 30 a 55 anos, morador de condomínio fechado, mãe, com família, construindo e reformando, gosta de conforto de casa e sabe a importância de morar bem, classe A e B, e prioriza economizar o seu tempo. Beleza, então vamos lá. O Leandro tem uma loja em Paulínia, inclusive meu cliente, e a gente também, a esposa dele, que vende persianas, papel de parede, piso vinílico, e geralmente são as esposas que vão lá resolver isso, né? Putz, o quarto do meu filho, quero só jogar um pisinho novo ali naquele quarto. Então, o que essa esposa precisa? Ela usa que o Leandro se comunica com ela de uma maneira de que ele é o cara resolutivo. Por quê? Porque, querida, você não vai ter nenhum trabalho. Você não precisa nem chamar o seu marido. Eu vou das 8 da manhã ao meio-dia, como ele fez na minha casa, instalo o seu papel de parede com uma equipe de 3 pessoas, acabou. Então, o que você precisa demonstrar para essa cliente é que você vai resolver tudo para ela. Que ela não precisa se preocupar em ter que entender do assunto. Então, você é o expert, você entende. Então, aí é o momento dele se colocar como expert em reforma, em resolução de, será que o piso de baixo funciona para esse piso? Ele é o especialista. Então, você precisa ser o especialista técnico
e o cara é resolutivo. Porque essa mulher não vai querer perder tempo com isso. Ela não vai querer contratar um pedreiro para isso. Então, esse é o seu posicionamento. É do cara que vai resolver. Assim como você resolveu lá para mim, meu papel de parede estava mofado. Chegaram os meninos lá, o rolo embaixo, eu fiquei trabalhando, nem vi, os meninos entraram, saíram, acabou. Falei, uai, gente, coisa boa. Então é isso que você tem que vender. Obrigada. Então, vamos lá. Aí, quando eu tô falando sobre isso, sobre linguagem não verbal, o que é a linguagem não verbal? São é a forma com que o nosso cérebro humano vai entender as linhas, as formas e as cores daquilo que a gente está enxergando, seja ela qualquer coisa. Seja ela um sofá, seja ela um objeto de decoração, seja ela uma roupa. Então, linhas retas transmitem força, rigidez e poder. Quero vender high ticket, preciso demonstrar a minha autoridade, a minha confiança. Linhas retas, já vou mostrar como. Putz, eu sou fonoaudióloga de bebês, especialista em mães, pós-parto. Cara, não adianta. Eu preciso comunicar o acolhimento, a fragilidade, né, que eu tô ali lidando com aquele momento. Só que eu preciso tomar cuidado, porque curva demais pode gerar desordem. Cores escuras, sobriedade. Cores claras, leveza. Cores que não são neutras, autenticidade. Eu acrescentaria algo aqui, porque eu estou assustada com todos vocês, inclusive eu deveria ter vindo colorida hoje. Pelo menos o batom eu tô. Porque, gente do céu, que mundo bege, azul marinho branco é esse? Então, linguagem não verbal, vamos lá. Chegou aqui uma advogada, perita trabalhista, e ela vai apresentar para vocês a importância do direito, sei lá o quê. Como vocês esperam que ela esteja? Com linhas retas, né? Nossa, uma baita de uma mulher poderosa. Ela vai ter linha reta onde? Blazer. Quadrado. O que essa blusa tem aqui? Babado. Redondo. O que um sapato de bico fino tem de tão mais importante do que o de bico redondo? Curva e ângulo. Homens, a mesma coisa. Linhas retas. Camisa bem estruturada. Sapato. Se eu bato aqui nesse sapato, o que ele faz? Toque, toque, toque. Por que ele faz toque, toque, toque? Porque ele é um sapato rígido. Ao passo que tênis e camiseta vai te passar um certo amadorismo, uma certa desordem. Mas, como eu disse, não é só sobre estar social ou não, é sobre a intenção. Linguagem não verbal das cores. Por que vocês eram tudo sonso, tudo neutro? Vocês querem passar que vocês são profissionais, sóbrios, organizados, né? Sei que vocês acreditam no posicionamento, por isso vocês estão assim. Enquanto o colorido passa dinamismo, atenção, animação, né? Algo que diferencia. Então, outra coisa muito importante, tá num evento, network, tá conversando com algum cliente, faça o gestual em 9 passos, tirem a foto, isso aqui é muito legal. Chame a pessoa pelo nome no meio da conversa. Ai, Patrícia falou, oi, Patrícia, oi, tudo bem? Não sei o que lá. Conversa vai, conversa bem, fala, nossa, Patrícia, que legal. Patrícia, na hora, virou um radar ali pra mim. Nossa, ela sabe quem eu sou. Achei que era só uma conversa boba aqui. Repita o nome dessa pessoa. É difícil lembrar, gente, eu sou a pessoa mais ruim pra nome que existe. Mas, repita. Incline levemente o corpo ao ouvir o que a pessoa está falando. Não fica assim, nossa, legal. Inclina. Estou te ouvindo, né? Concorde com a cabeça. Lógico que assim, né? Também precisa ser tonto, mas concorde. E repita algo importante que a pessoa disse. Se mostre interessado. É muito ruim a gente estar com pessoas que falam só dela, né? Ai, porque eu isso, porque aquilo. Aí quando você conta algo, você fala, mas eu também. Uma vez, porque eu quebrei o pé. Ai, mas você não sabe, uma vez eu quebrei o pé também, que não sei o que. Tudo a pessoa tem um caos dela, né? Gente, vamos ser mais interessantes. Perguntar sobre a pessoa, deixar com que a pessoa pergunte sobre você. Sorria de forma espontânea, não precisa ficar gargalhando também toda hora. Resgate algo que a pessoa comentou. Faça elogios. Gente, qual a dificuldade que o ser humano tem em elogiar? Aliás, os homens elogiam muito mais do que as mulheres. Isso é uma pena. Porque nós, mulheres, a gente se dedica tanto mais que os homens. O homem só meter um blazer, tá ótimo. E os homens não têm pudor nenhum de virar e falar assim, nossa, cara, você tá bonitão hoje. Agora a mulher não. A mulher fica só ali julgando. E encerre valorizando essa conversa. Pô, foi muito bom falar com você. Então, o que vende, no fim das contas? Você vai visitar um cliente seu. Você vai visitar ele com uma caixa de Copenhagen ou com 3 caixas de bombom de mercado? Que eu coloquei 3 porque é o mesmo preço de uma daquela.
Qual vocês vão querer levar? Copenhagen, né? É claro que o conteúdo importa. Mas o que a Copenhagen vende? Ai, volta. O que a Copenhagen está vendendo? Ela está vendendo a experiência, a história da marca. Ela está vendendo o cuidado. Ela está vendendo uma loja que, quando você entra, tem o cheiro de café, né? Na hora que você entrou ali, você foi comprar um bombom, você já tomou um café e esse café veio com um wafelzinho do lado. Está te vendendo experiência, está te agregando valor. E aí eu quero, né, fazer essa analogia que eu adoro, que bom que tem muitos homens aqui. Isso é um motor 6.5 V12, de 830 cavalos. Motor de que carro? A Ferrari. Falaram que é uma Ferrari, mas eu posso estar errado. Quem falou Mercedes? É Ferrari? Posso estar errado, que eu não entendo nada. Ai, o que eu fiz, gente? Tá. Aí eu falo assim, cara, não é a operação que coloca o carro em movimento? Não é o meu cérebro? Não é a minha experiência? Pra que eu vou ficar me preocupando? Deixa eu pôr esse blazer azul marinho mesmo, essa camisa branca. Afinal de contas, eu sou inteligente, eu sou capaz. O que importa é o que eu entrego. Tá bom, então, R$1 milhão, você ganhou o seu primeiro milhão. Vai ganhar esse ano. 2026 é o ano. Ganhou lá o seu primeiro milhão, você vai comprar esse carro aqui. Olha que lindo. Tá, aquele motor tá aqui dentro, gente. Esse carro é um raio. Ele pega 200 km por hora em 7 segundos. Quem vai querer esse carro, gente? Com aquele motorzão? Ninguém. Tá bom, agora quem quer esse? Por R$1 milhão. Não, barato. Tá barato R$1 milhão, gente. Não tá barato? Porque quanto custa esse carro? Tipo muito. Sei lá, muitos mais que um. Então, assim, né? Quando você vê que esse carro tá custando R$1 milhão, você acha barato. A partir do momento que o seu cliente acha que o seu produto tá barato, a gente também tem um erro. Quer dizer que você está mostrando o seu valor até melhor do que você está precificando. Então, é importante que o seu cliente até ache que o seu produto é um pouco caro. Vou dar um exemplo para vocês. Ó, Everson, eu vou te dar esse equipamento aqui. Só que eu tenho 2 deles. Esse equipamento aqui é um equipamento de gravação de voz. Ele vai gravar todas as suas reuniões, é uma inteligência artificial que vai repassar toda essa reunião. Eu tenho um equipamento desse que custa R$20 e um desse de R$5 mil. Eu vou te dar qualquer um deles. Qual você quer? Você quer o mais caro. Mas os 2 são iguais. Por que você quis o mais caro? Você acha que a qualidade dele é melhor só porque ele custa mais caro. Então, às vezes, é bom você ser caro. Porque a pessoa vai falar, putz, esse cara é bom mesmo. Né? Então, no mundo dos negócios, não é sobre quem você acha que é ou sobre o valor que você se dá. Porque muitas vezes o valor que você se dá está também errado. É sobre o que o outro entende quando ele olha para você. Então, percepção é poder. Quando você controla isso, você controla todo o resto. Então, tá nas suas mãos, gente. Pode parecer bobo, mas tá muito mais fácil do que vocês parecem. Aqui são mudanças até de posicionamento de currículo. A doutora Priscila Linda fez um ensaio super bonito no escritório e tal. Falei, Priscila, tá ótimo, mas é só a Priscila dentista. A gente fez um outro ensaio. Ela é especialista em atendimento oral humanizado com ênfase em tratamento complexo. Por que ela tá de branco, com uma maquiagem leve? Por que ela tá com esse cabelo com curvas? Porque o atendimento dela é humanizado. Ela atende com floral, ela atende com aromatizadores, ela tem um Buda na sala. Vou vestir ela de preto, de cor, de batom? Não. A Cristiane fez na casa dela, botou a mãozinha no queixo, ó. Profissional, hein? Mãozinha no queixo, fechou. Putz, mas olha, a blusa dela toda molenga. Ai, mas pôs um colar. A blusa tá molenga. Cabelo sem onda, sem, né? Administradora. Agora, ela é uma mentora de processos de gestão de empresas multinacionais. Ela vai atender multinacional. Agora vocês vão ficar chocados. Vocês sabem quem é esse cara ali? É o Rodrigo? Gostaram, né? Rodrigo, 2024, tá? Nós não estamos falando de 10 anos, não, gente. Nós não estamos falando de 10 anos, estamos falando de 2 anos, sendo que ele já está como ele está hoje há quase um ano. Ele mudou em 8 meses. Ele mudou completamente em 8 meses, que foi quando, inclusive, ele não conta, porque o Rodrigo é muito humilde, foi quando ele começou a faturar
um número absurdo. E aí ele virou o quê? O CEO da Direciona Contábil. Ecossistema de contabilidade, não é só empresa de escritório de contabilidade, ele virou um ecossistema de contabilidade. Mentor do Auto Business Club e mentor de empresários. O que rolou aqui também? Emagrecimento. Eu acho que ninguém reparou. Né? E aí, uma coisa que infelizmente é verdade, acho que tá todo mundo aqui meio que no shape, mas hoje você postar um tá pago na sua rede social mostra também a sua comunicação de performance, que é a sua disciplina. Hoje você ter um músculo, hoje você ter um corpo ok, também faz parte do seu posicionamento de que você tem dedicação à sua saúde. Ninguém quer contratar alguém sentadão, relaxadão, com buchão de chope, falar, não, pode deixar que eu te atendo. Por quê? Shape é performance. E daqui para frente só piora. Porque a geração wellness começou e ela não vai embora, não. Ninguém vai virar agora que está numa baita qualidade de vida e falar assim, que se folha. Eu vou tomar meu chopp aqui fim de semana. O consumo de bebida alcoólica reduziu em mais de 23% no mundo. Por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas com performance e isso conta. Então, esse é o médico que tinha uma equipe de marketing muito boa, mas ele não tinha todos os pilares do marketing. Ele tinha, o único pilar que ele tinha era o da gravação. Alguém segurando aquele celular para ele. Isso não era suficiente. Ai, peraí, eu acho que eu não sei dar play nesse vídeo. Vê se isso é vídeo mesmo. Gente, sou muito ruim para tecnologia. Olha ele antes, ó, o marketing estava lá. Olha agora, que beleza. Tudo bem que esse óculos já mudou depois disso, tá? É que estava com tanta pressa que foi com o óculos ruim mesmo. Uma tarde, gravamos 10 vídeos, ele já tá ganhando, faturando horrores. Então, os pilares do seu novo posicionamento. Então, tirem foto disso também ou anotem. Resumindo, tá? Resumindo toda a metodologia que a gente falou. Um capital profissional, contar o que você faz. Hoje, na sua rede social, você conta o que você faz e a transformação que você gera? Ou você conta só o que você faz? Ou você só vende? 2, capital de valor. Qual é o valor da sua entrega? Não em quantidade, mas em profundidade. Ai, nossa, eu preciso marcar, falar para ele que eu vou ter 10 reuniões com ele ao longo de 6 meses. Cara, às vezes você pode prometer 2 reuniões, mas com profundidade e entrega. Não é sobre quantidade. Esse é o seu capital de valor. É você mostrar para o cara que mudança que você vai gerar para ele, sem necessariamente ele ter que se preocupar com o preço. Capital conexões. É isso que vocês estão fazendo aqui. Com quem você anda, quais são suas conexões, quais são seus contatos. Capital de comunicação não verbal, já falamos, roupas, óculos, barba, maquiagem, postura e gestos. E a comunicação verbal, tom de voz, oratória, capacidade de persuasão, repetição de comportamento de quem você está conversando, elogios e tudo mais. Então aqui, uma análise de perfil do Carlos empresário, que a minha IA fez. Então a minha IA, não sei, ela ficou meio doida aqui, como eu disse, sou meio ruim para tecnologia. E o Carlos, ele falou assim, pô, eu mostro umas coisas mó da hora na minha rede social. Os caras entram lá, eles veem que, tipo assim, que eu trabalho pra caramba. Eles veem que eu sou cheio de amigo, tenho ótimas conexões. Olha aqui o fulaninho, ciclaninho. Ou comprei uma Ferrari, cara. Aqui, olha aqui, minha Ferrari. Né? E aí, sabe o que esse Carlos fala? Ai, mas a minha página da empresa é administrada por um marketing. Ninguém vai querer vir ver o meu. Mas quem vai no evento? Vai ser o Carlos ou vai ser a empresa dele, um banner da empresa dele andando? Vai ser o Carlos, não vai? Então o Carlos, ele tem que se ajustar. O que ele precisa fazer? Contar o que ele faz. Falar onde ele é. Aí ele conta que ele é CEO dessa empresa. Ele cria destaques. Ele fala que ele está trabalhando. É lógico que a IA criou umas fotos muito genéricas, né? Mas o importante é mostrar dia a dia, é mostrar profundidade, como sair do operacional, entrega, cresça a sua empresa, organização em tecidos, em visagismo, em barba, enfim, tudo isso. Então, quando você decide assumir a sua imagem, você deixa de ser só mais uma opção, e aí você se torna a referência. O posicionamento, ele tem a ver com a imagem, ele tem a ver com a sua história. Então, você precisa ser referência no seu nicho.
Senão você vai ser o segundo, terceiro, quarto, quinto, ou nem isso. Ou você vai ser o último dessa fila. E aí o que eu gosto muito que vocês entendam não é sobre estar arrumado. De novo, não é sobre estar bonito, tá? É sobre ter intenção. Elaborar um projeto. A gente desenha, a gente escreve, a gente mapeia, a gente cria uma estratégia. Para quê? Para você se explicar menos, para você não ser genérico, para você olhar para o mercado sim, mas principalmente olhar para você ser o melhor naquilo que você faz. E as pessoas entenderem que você é o melhor naquilo que você faz. Por quê? Porque, afinal de contas, as pessoas compram de pessoas. É isso, gente. Obrigada. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Se alguém tiver dúvida... Vai ter dúvida ou não? Eu nem sei como está o tempo. Não, nem tá certo. Tá certo? Eu calculei. Então deu certo. Quem tem uma dúvida? Vamos lá. Fala lá, Tainá. Você tem alguma dúvida? Você anotou alguma coisa no caderninho? Com certeza. Eu anotei bastante coisa, mas o que mais vem na minha mente é sobre essa questão do posicionamento estando fora do meu ambiente de trabalho. Vou te dar um exemplo. Eu preciso estar alinhada, né? Talvez assim, não, vou buscar a minha filha na escola, vou ao supermercado. Eu também estou comunicando nesses momentos ou não? Desculpa, eu esqueci seu nome. Tainá. Tainá, você tá fazendo negócios o tempo todo. O que eu faço de negócios na porta da escola com os meus filhos, não é brincadeira. Esse aqui não leva nem busca na escola nenhum dia, porque as nossas filhas estudam juntos. Mas eu dei até uma bronca nele. Eu falei, cara, se os pais da escola te conhecessem, não falei? Se os pais da escola te conhecessem, então você sim tá fazendo negócios o tempo todo. E isso acaba criando uma... Você não sabe, o dia de amanhã, você não sabe quem tá ali. Então isso conta, número 1, e principal. E número 2, como você se sente, Tainá? Toda relaxada. Você tá feliz? Não, isso eu chego me sinto julgada. Exato. Então diz muito mais também sobre a sua percepção sobre você. Principalmente mulheres. E assim, o meu marido tem muitos pais que levam na escola e os meus filhos estudam à tarde, eles entram meio-dia. E meu marido falou assim, nossa, que bando de pai vagabundo, tudo leva de chinelo com bermuda. O que esses pais fazem? E meu marido é homem, teoricamente o homem nem repara nisso. Mas ele julgou, ele chamou os outros para tudo vagabundo. Como é que meio-dia tá de chinelo e shorts? Então, assim, o tempo todo. Não é que isso precisa ser um peso para você, muito pelo contrário. A gente fica mais leve quando a gente encontra esse lugar de estar bem sempre. Né, Bianca? Bianca é minha cliente, não é verdade? Fica mais fácil. Não é para ficar mais difícil. Tem algo a acrescentar? Não, eu não quero levar. Você vai ficar lá presa na salinha, eu parto com eles aqui. Mas realmente. Às vezes você vai entender que as pessoas, elas não enxergam simples. É terrível isso. Eu sei que é muito difícil. Mas tenta pensar assim, ó. Uma coisa que eu aprendi estando nos clubes. Você cumprimenta quando você vai no restaurante. Você cumprimenta todo mundo. Quem está te servindo, você pergunta o nome. E é a mesma coisa quando a gente não está posicionado bem vestido. Você fica invisível. As pessoas estão nos vendo. Então, a gente tem que começar a dar atenção para o outro. Eu almoço muito aqui em cima. Todo mundo eu conheço pelo nome. E todo lugar que vocês vão, de uma padaria, uma banca de revista, é muito importante você ver o nome da pessoa e perguntar o nome dela. Seja numa limpeza, no shopping, tenta se conectar. As pessoas precisam se sentir importantes, entendeu? Então, quando você não tá... Eu também detesto me vestir. Se eu não vou na escola, porque com certeza eu vou estar de bermuda e camiseta branca rasgada, às vezes, entendeu? Mas se eu for, certeza que ela vai estar lá na porta da escola. Então, aí eu não vou buscar, entendeu? Mas é importante que você pode perder negócio. E você, Marlon? É bom ter os nomes e enxergo bem, tá? De longe. Tá bem grande, não? Tá bom. Pensa que eu não guardo o nome nem do pessoal da operação. Uma dúvida sua, uma pergunta. Eu vi que você usou camiseta por baixo da camisa. Meio relaxado hoje, né? Eu tenho que relaxar, podia pedir da esposa, na hora que sair, ela fala tudo bem. Você tá bem. Tá bem. Tem algumas... Levanta. Tem algumas edições que a gente traz pessoas ao palco e a gente faz avaliação. O que tá errado ali? Essa camisa não é para ser usada com blazer. Essa camisa que tem esse punho duplo aqui é diferente dessa que não tem. Então, essa camisa, ela é para usar sozinha. Tá certa utilizá-la por fora, então é uma camisa correta,
mas o que tá errado é o blazer, ou trocar a camisa para usar com esse blazer. Cores novamente, né? Tudo do mesmo. E por dentro essa camisa poderia ser branca. Pronto. É pouca coisa, vai? Vou trocar na hora do almoço. Quem que vai ver se tem 2 linhas na camisa? Dá um acabamento. Só ela Não vai é. ver isso. Não é. É porque assim, dá um acabamento grosseiro. Então ele tá com o blazer trazendo um acabamento alinhado e essa camisa, ela é uma camisa de usar com jeans. Ela é uma camisa que fica grosseira ali. Então é como se ela tivesse com uma textura muito pesada, enquanto o blazer tá com uma textura leve. Então é questão de textura. E homens, comecem a usar a camisa por dentro da calça. Vocês vão ver que vocês estão barrigudos. Aí toda vez que a gente usa, fica marcando o cinto, pega, fica aquele negócio. Aí você vai fazer dieta. Emagrecer, entendeu? Sabiam que grandes regras só tem O Gabriel também. antes. Grande regra hoje dos high tickets, eles não fazem negócio com pessoas fora do peso. Dificilmente eles Eu falei sobre isso quando eu mostrei sua Você foto. falou? Falei. Então, eu não emagreci porque eu quis emagrecer. Emagreci porque senão não seria visto, não teria negócios. Então, tudo é o sacrifício, aonde você quer chegar. E aí precisa de um processo a ser feito. E aí hoje, todo dia, o Rodrigo posta às 4 da manhã na academia. 4 horas. Ele malha às 4, que é a hora que é o dia que deu. Eu abri minha mala, estava no hotel. Na verdade, me deu tão alívio. Esqueceu a roupa. Esqueceu. Não fui eu que fiz sua mala, né? Porque eu não tenho tempo, mas... Esqueceu, eu tava com o tênis sem a meia. Eu falei, vou comer baixa mesmo. Mas cadê a roupa? De pijama não dava, né? Mas todo dia que eu acordo, eu vejo lá, ele já foi. Eu falo, puta merda, mas eu Eu treino de segunda e quinta às 4 da manhã, das 4 às 6, e de terça e sexta às 5 da manhã. Meu personal acorda 2h30, coitadinho, pra me atender. Vamos lá, Gabriel. Não, a minha pergunta tem a ver com um pouco o momento que eu estou, assim, né? Eu estou numa transição, eu era mentor de líderes, no resultado, né? Eu de pessoas, aquela coisa toda, e eu tomei a decisão de vir atuar com a Prudente. Estou perguntando também, né? Com os colegas lá. E, naturalmente, lá mesmo tem uma própria imagem, né? Que é muito ligada ao ambiente, mas é curioso, né? A gente... Todos nós, às vezes, estão muito parecidos, mas quando a gente vai dirigir o cliente, é estranho hoje, você externo, não é comum na maioria dos ambientes e tudo mais. Mas a minha pergunta tem mais a ver com o seguinte: eu ainda estou num processo de integrar a minha imagem, toda a minha carreira, tem toda uma trajetória, né, mentor de líderes e tudo mais, para esse momento que eu vivo hoje, né, onde eu represento uma baita marca. Mas como que eu integro isso? Né? Eu fiz uma pergunta um pouco mais complexa. Acho que você pode trazer alguma coisa. O que você pretende fazer? O problema é que a gente fica muito preocupado com o que foi e a gente esquece de olhar o que nós queremos. O que você quer? Você quer nessa ambiência ou você quer, através dessa ambiência, voltar para a educação? Uma boa pergunta. Pedro, fecha o ouvido. Vai ficar com... Eu acho que o... Tenha medo, Pedro. Não, eu acho que o meu movimento, assim, eu vejo que é um negócio muito interessante, eu acredito, e eu me vejo muito desafiado para esse momento novo, né? Mas eu quero integrar as coisas ao longo do tempo, quando eu penso em destino, né? Isso é uma coisa Então você não pode estar igual a eles nunca. Nunca, porque você sempre vai ter que ser diferente. Se eles usam um terno azul, você vai ter que estar em outra paleta. Você sempre vai ter que ter a diferença deles. Ou uma batuadora diferente, você usa a camisa no nível certo. Então, você tem que ser o diferente. Para as pessoas entenderem que você tem algo a mais. E isso vai gerar na cabeça deles que você também tem algo a mais. Para você ficar igual eles, não vai funcionar. Porque a dúvida que eu tenho ainda, se pegar minha rede social, tá bem paradinha. Eu não sei, mudei e tudo mais, mas eu não tô nem atualizando, assim, porque eu ainda não me vejo... Eu gosto de falar isso no 1 a 1, eu converso, entrego ali, o que a gente faz ali. Mas eu ainda tenho uma coisa, poxa, até o de ontem eu falava de liderança, agora eu vou começar a falar de proteção, né, dentro de um contexto mais público. Então ainda não achei essa... Você pode fazer aos poucos. Você grava vídeos que coloquem os dois temas juntos. Eu faria as duas coisas. E continua. Porque pensa assim, quem vai contratar um seguro com você, ele vai ter muito mais segurança de contratar com alguém que lidere e fale com pessoas. Então eu entendo que a comunicação está na mesma linha. Então você tem uma aparência muito legal, entendeu? Eu compraria de você. Entendeu? Então eu acho que você alinhando isso e trazendo uma diferença para a forma que você se veste, você vai se destacar. Mesmo quando ele olhar a sua rede social, ele vai entender o porquê você é diferente.
Também fala sobre liderança. E essa diferença pode ser um óculos, cores de óculos, formatos de óculos. O seu cabelo é um cabelo tradicional, ele pode ser um cabelo maior, mais jogado para trás. Sapatos, cores. Então, tudo isso já vai te diferenciar. A sua história também que você conta pode também te diferenciar. Então, não só ficar falando sobre o que todo mundo fala dos dois nichos. Fala sobre, coloca o seu toque, né? E aí você vai criando, plantando essa sementinha, porque às vezes quem tá comprando aquele seguro com você agora, num churrasco daqui 3 meses, um cara falou que precisa, conheci um cara ali que me chamou a atenção. Então, às vezes não é nem pra você vender para esse mesmo cara, mas para esse cara lembrar de você, para ele te indicar para o outro. Então, se torne memorável, independente do tema que você vai seguir. E o resto você vai ajustando. Na verdade, eu ia só comentar que eu queria te agradecer, porque no último Business Summit que teve... Gente, não, vem aqui. Vem, Carol, porque a Carol tá nota 10. Gente, vocês conhecessem a Carol no dia que eu conheci a Carol? Olha essa mulher, gente. Tá Ela super só adequada. mesmo. É. Olha a identidade no sapato. Às vezes a gente acha que não pode usar um sapato muito chamativo. Mas isso aqui é você. Sim. A Thaís fala muito isso. Exatamente. Essa é a sua identidade. Ontem eu estava com um rapaz muito bem vestido e ele usava aquelas meias mega coloridas até aqui. Agora Mas você vai a falar. identidade dele. Quando é a sua identidade, não torna-se agressiva aos nossos olhos. Com certeza. Isso que a gente não pode perder. A gente não pode se vestir como o mundo quer. A gente tem que se vestir como eu me sinto bem. E eu consigo ver você aqui. Entendeu? Você não tá na alta costura, você não tá com coisas, mas tá tudo, é você. Aí eu olho para você, eu vejo naturalidade de cabelo, olho o seu olhar, como você tá, a identidade no sapato. Parabéns. Obrigada. O tiro voto funciona? Funciona. E aí eu participei. Quando que foi? 8 de dezembro. 8 de dezembro. 8 de dezembro, o último summit que teve. E aí a sua palestra tudo foi marcante pra mim, né? Até no dia eu comentei. Eu fico emocionada porque de lá pra cá bastante coisa mudou. E o que vocês estão falando aqui não é balela, funciona mesmo. E aí a sua palestra, eu ainda não sou sua cliente, mas eu vou ser a sua cliente. Mas a gente já fez a nossa primeira reunião, que também, né? Sim, e marcou muito pra mim a sua palestra e foi muito importante para mim e para o meu negócio. E de lá para cá eu tenho colhido muitos frutos que eu nem esperava colher tão rápido. Que bom. Eu ainda, né, tenho muito a aprender, mas a sua palestra marcou muito. Então, obrigada. Fico muito feliz. Gente, ela vende. Quem faz uma casa simples faz coisa disso? Tem que ser casa o quê? Com muito dinheiro. Alto padrão. Sim. Você não compra dessa mulher? Não, e viu? 8 de dezembro, sem condição. E ela tem nem para fazer a roseira. E ela tem um conteúdo, ela tem um intelecto Maravilhoso. que seria um desperdício ela perder oportunidades, como aquele primeiro vídeo. É um desperdício perder oportunidades por uma apresentação ruim. Sim. Porque você é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conversei, de verdade, assim. E preocupada com as pessoas e com uma equipe maravilhosa. Você precisa ver o escritório dela, que demais. Me chama. Então, assim, Chama. é uma coisa maravilhosa Bom, e seria cara, desperdiçado. É assim, agora. Eu fico muito feliz, cara. Cara, eu posso... Obrigada. Ó, um abraço aqui. Tem muita coisa. Vamos lá? Obrigado, foto. O homem da Nem foto sei é se eu bravo, tenho batom mandaram um homem ainda. bravo hoje. Vamos lá. Obrigada. Continuando, gente, ó, Fabinho, vem pra cá. Que eu Vou pegar minha água. Porque... Cara, assim, família. Eu levantei a mão várias vezes, mas vocês não viram. Depois você consegue ter um segundo para eu Consigo, fazer duas claro. perguntas? Eu vou ficar Eu aqui. gostaria até de fazer para todo mundo ouvir o que eu queria falar, mas não precisa agora. Tá bom. Agora De repente, eu tenho oportunidade de tarde, mas eu É te isso aí. ajudo. Todo mundo acha que ninguém é difícil. Pode. Não é difícil, não é Eu trouxe até uns cartõezinhos, Eu mas quis trazer depois vocês o pegam o meu Fabinho pra arroba. falar sobre Me vendas. falaram, eu procuro o Então, QR Code no final com a Fabinho, página, eu esqueci. Fabinho, Eu não sou ele tecnológica, consegue gente. transformar Mas eu passo pra coisas vocês absurdas. Quem que Oi? quer sentar aqui na frente, ó, tem lugar aqui. Pode vir. Tudo bem. Entrega você. É importante a gente Viu? vai falar de dois pilares muito importantes, sobre vender